2020 foi o 20º ano do século XXI, que teve o seu início no ano de 2001. E nesses 20 anos, muitas coisas boas e ruins aconteceram, seja na sua, na minha e na vida de todo mundo. No futebol, foram vários os acontecimentos marcantes e que entraram para a história. E nesse vídeo, fiz um levantamento e um balanço sobre qual foi a melhor temporada do seu time do coração nos últimos 20 anos. Então, antes de mais nada, peço o seu like no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal, se por um acaso você ainda não for um inscrito. Começando pelos clubes do Nordeste, com o Bahia abrindo a lista, e a melhor temporada do tricolor foi logo em 2001, o primeiro ano desse século. Naquela temporada, o Bahia foi campeão estadual sobre o Juazeiro e também campeão da Copa do Nordeste sobre o Sport. No Campeonato Brasileiro, o time de Evaristo de Macedo conseguiu avançar para a fase mata-mata, quando foi eliminado nas quartas de final para o futuro finalista, o São Caetano. A outra competição que o Bahia disputou foi a Copa do Brasil, onde parou nas oitavas de final ao ser eliminado pelo Fortaleza. O Vitória, no século XXI, acumulou vários rebaixamentos, chegando a frequentar inclusive a Série C do Brasileiro, mas nem só de momentos ruins viveu o rubro-negro de 2001 para cá. Em 2010, o Leão fez uma temporada com altos e baixos, já que naquele ano conseguiu ser campeão estadual sobre o Bahia, campeão da Copa do Nordeste sobre o ABC de Natal e também finalista da Copa do Brasil, mas o título acabou ficando com o Santos. Entretanto, no Campeonato Brasileiro, o Vitória terminou rebaixado na 17ª posição, sendo esse o ponto negativo da temporada. Na minha opinião, esse foi o melhor ano do rubro-negro no século XXI, mas por causa do rebaixamento, isso acaba que ofuscando o ótimo desempenho nas demais competições. De 2001 para cá, o Ceará fez várias temporadas parecidas, com boas campanhas em Copa do Brasil, onde chegou 2 vezes na fase semifinal, e também com a conquista de 2 títulos da Copa do Nordeste. A temporada de 2020 ainda não chegou ao fim, com o Campeonato Brasileiro só terminando em fevereiro de 2021, mas até o fechamento desse vídeo, a torcida do Vozão pode se orgulhar do desempenho do clube, já que foi finalista do estadual, campeão invicto da Copa do Nordeste, conseguiu chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, eliminando inclusive o Santos, e também vem fazendo uma campanha regular e sem sustos no Campeonato Brasileiro, onde muito provavelmente irá beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Durante boa parte do século, o Fortaleza frequentou o calvário da Série C do Brasileiro, com o acesso batendo na trave diversas vezes e, consequentemente, deixando a torcida para lá de decepcionada. O tão sonhado acesso veio em 2017 com o vice da Terceirona, e desde então o Leão vive uma nova fase, já que desde 2019 está na elite do Brasileiro, após conquistar a segundona de 2018. 2019 foi também a temporada mais positiva do Fortaleza no século, já que o clube foi campeão estadual sobre o Ceará, campeão do Nordeste sobre o Botafogo da Paraíba e fez uma ótima campanha no Brasileirão, onde terminou na 9ª posição, se classificando pela primeira vez na história para a Copa Sul-Americana. O Sport no século chegou a ser rebaixado da Série A para a Série B 4 vezes, sendo que 3 desses rebaixamentos foram na era dos pontos corridos. 10 vezes campeão pernambucano no século XXI, a melhor temporada do Leão foi a de 2008, quando foi campeão estadual vencendo os 2 turnos e campeão da Copa do Brasil sobre o Corinthians, numa campanha inesquecível. No Campeonato Brasileiro, o Sport apenas administrou a vaga na elite e terminou na 11ª posição. O Santa Cruz vivenciou momentos de euforia e decepção de 2001 para cá, com o clube somando várias quedas de divisões, acessos inesquecíveis e conquistas a nível regional e estadual. O melhor ano do Santa Cruz no século foi o de 2016, pelo menos no primeiro semestre, já que o clube foi campeão pernambucano sobre o Sport e campeão pela primeira vez da Copa do Nordeste, título esse ganho sobre o Campinense. Além disso, o tricolor chegou a liderar o Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas, mas no fim das contas não conseguiu se manter na elite e acabou rebaixado na vice-lanterna. O clube ainda disputou pela primeira vez na história a Copa Sul-Americana, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Independiente Medellín, e também a Copa do Brasil, onde foi eliminado na terceira fase pelo Vasco. O Náutico, no século XXI, disputou 5 edições do Brasileirão, e em todas o clube brigava para não cair, com os rebaixamentos se confirmando nas edições de 2009 e 2013. A temporada mais positiva do Timbu até então foi a de 2019, isso porque o clube pela primeira vez em sua história ganhou um título nacional, que foi a Série C do Brasileiro sobre o Sampaio Corrêa. Nas demais competições ao longo do ano, o Náutico foi semifinalista da Copa do Nordeste, vice-campeão estadual e alcançou a segunda fase da Copa do Brasil.
O Remo há muitos anos não disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, marcando presença atualmente na Terceirona, onde vem brigando pelo acesso. No século, o clube foi algumas vezes campeão estadual e uma vez finalista da Copa Verde. E fazendo um levantamento sobre qual foi o melhor ano do Leão até o presente momento, cheguei à conclusão de que foi a temporada de 2005, já que naquele ano o Remo comemorou seu centenário com título, e esse título foi o da Série C do Brasileiro. O clube também foi vice do estadual, perdendo o título nos pênaltis para o Paysandu, e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Figueirense. A primeira metade dos anos 2000 foram mágicos para o Paysandu, com a conquista de vários títulos estaduais, regionais e até nacionais, além de uma participação bastante positiva na Copa Libertadores em 2003. A vaga da competição continental foi ganha graças ao título da Copa dos Campeões Regionais de 2002, e na decisão o Papão superou o Cruzeiro nas penalidades. Também em 2002, o Paysandu foi campeão paraense invicto sobre a Tuna Luso e campeão da Copa Norte sobre o São Raimundo do Amazonas, acumulando na temporada uma tríplice coroa. No século, o Goiás fez várias temporadas positivas e que deixaram os torcedores orgulhosos, com a conquista de títulos, boas campanhas em campeonatos nacionais e internacionais. O Esmeraldino foi finalista da Sul-Americana em 2010, campeão brasileiro da Série B em 2012, além de ter sido terceiro colocado no Brasileirão de 2005, mas nenhum desses anos, ao meu ver, foi mais positivo que o de 2013, quando o Goiás foi campeão estadual, semifinalista da Copa do Brasil e sexto colocado na Série A. O clube por pouco não se classificou para a Libertadores de 2014, ficando de fora por conta da sequência de 3 derrotas seguidas nas últimas rodadas. O Atlético Goianiense em 2010 estava de volta à Série A após mais de 20 anos, só que a campanha do clube foi bem ruim, só se livrando do rebaixamento na última rodada. Mesmo com fraco desempenho na competição nacional, o clube fez bonito nas demais competições da temporada, já que foi campeão estadual sobre o Santa Helena e também semifinalista da Copa do Brasil, eliminando equipes como Bahia, Santa Cruz e Palmeiras. O Atlético Paranaense nos últimos anos foi um dos melhores e mais regulares clubes do Brasil, pois tem frequentado constantemente competições internacionais e é sempre muito forte em seu estádio. O melhor ano do Furacão no século foi o de 2019, já que naquele ano o clube ganhou uma tríplice coroa, começando a temporada vencendo o Campeonato Paranaense sobre o Coritiba, posteriormente ganhando a Levain Cup, antiga Copa Suruga, sobre o Shannon Bellmare do Japão, e ainda conquistando pela primeira vez em sua história a Copa do Brasil sobre o Internacional. Em 2011, o Coritiba fez uma temporada sensacional e que encantou a torcida, mas o único título conquistado naquele ano foi o do Campeonato Paranaense. Campeão tanto do primeiro quanto do segundo turno, não foi necessário a realização das finais para decidir o campeão, e o título do Coxa foi de maneira invicta, obtendo 20 vitórias e 2 empates em 22 jogos disputados. Paralelo ao estadual, o Coritiba também disputou a Copa do Brasil, onde conseguiu chegar na final contra o Vasco, mas o título acabou perdido por causa do gol marcado pelo visitante. No Brasileirão, o Coxa fez uma campanha sem sustos, chegando inclusive a brigar por vaga na Libertadores, mas no fim das contas terminou na 8ª posição. Também em 2011, o Coritiba quebrou o recorde de vitórias consecutivas do futebol mundial, quando venceu 24 jogos entre os meses de fevereiro e maio. Tido como a terceira força do estado, o Paraná Clube teve como temporada mais positiva no século XXI a de 2006, pois naquele ano a equipe venceu o Campeonato Paranaense sobre o ADAP e também fez a sua melhor participação na elite do Campeonato Brasileiro, ao terminar na 5ª posição. Com 60 pontos somados, o tricolor conseguiu se classificar pela primeira vez em sua história para a Copa Libertadores de 2007. Atualmente, o Cruzeiro anda mal das pernas, frequentando a Série B do Brasileiro e muito provavelmente vai continuar por lá em 2021, já que está um pouco longe da zona de classificação para a elite. Antes da tragédia de 2019, o clube sempre foi visto como um dos favoritos em todas as competições que disputava, tendo sido recentemente bicampeão consecutivo da Copa do Brasil. A melhor temporada do clube nesse século foi a de 2003, pois naquele ano o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo ganhou a tríplice coroa, vencendo o estadual e a Copa do Brasil, ambos de maneira invicta, e também o Campeonato Brasileiro, que naquele ano estreou o método de pontos corridos. Na primeira década dos anos 2000, o Atlético Mineiro teve mais baixos do que altos, chegando inclusive a cair para a Série B em 2005. Só que a partir da década de 2010, o clube resolveu pensar alto e conseguiu engatar boas campanhas em competições nacionais e internacionais.
Vice-campeão brasileiro em 2012, o Galo em 2013 marcou presença na Copa Libertadores após mais de 10 anos, e nesta edição o Atlético chegou na final contra o Olímpia do Paraguai, com o título sendo conquistado na disputa de pênaltis. No Mundial de Clubes, o Galo não conseguiu passar pelo Raja Casablanca de Marrocos nas semifinais, tendo que se contentar com a terceira colocação obtida sobre o Guangzhou da China. Além de vencer a Libertadores e jogar o Mundial, o Atlético também foi campeão estadual sobre o Cruzeiro. No século, o Figueirense foi o clube catarinense que mais disputou a elite do Campeonato Brasileiro, fazendo inclusive boas campanhas, como em 2006, quando chegou a brigar por vaga na Libertadores, terminando na 7ª colocação, a 3 pontos do G5. Também em 2006, o Figueira foi campeão estadual sobre o Joinville, e o balanço final da temporada foi bastante positivo para as pretensões do clube. Em 2009, o Avaí retornou à elite do Campeonato Brasileiro após 30 anos de ausência, e a campanha do clube foi surpreendente, já que muitos davam o Leão como candidato ao rebaixamento. Só que engatando uma sequência de vitórias e também ficando 11 jogos sem perder, conseguiu dar um salto na tabela, tendo inclusive frequentado o G4. No fim das contas, o clube acabou não se classificando para a Libertadores, pois terminou na 6ª colocação, garantindo-se na Copa Sul-Americana de 2010. Ainda em 2009, o Avaí foi campeão estadual sobre a Chapecoense, e o saldo final foi positivo aos olhos da torcida. A Chapecoense, que atualmente está bem próxima de retornar à elite do Campeonato Brasileiro, foi um dos clubes que mais cresceram nos últimos anos, mesmo após passar por uma tragédia que marcou a história do clube. Em 2016, como todos vocês sabem, o clube foi finalista da Copa Sul-Americana, mas por causa do acidente aéreo envolvendo os jogadores e comissão técnica da equipe, a final contra o Atlético Nacional não pôde acontecer e a Chape foi declarada campeã do torneio. 2017 foi o ano de reconstrução da equipe, e quando muitos acreditavam que a Chape iria sofrer para retomar o seu caminho, o clube surpreendeu e fez uma temporada pra lá de positiva, sendo campeão estadual sobre o Avaí, vice da Recopa Sul-Americana para o Atlético Nacional e 8º colocado no Campeonato Brasileiro, posição essa que garantiu a Chapecoense na Copa Libertadores de 2018. No século XXI, o Internacional empilhou taças dos mais variados campeonatos, com a maioria absoluta sendo conquistas internacionais. 2006 foi um divisor de águas na história colorada. Afinal, foi naquele ano que o clube ganhou pela primeira vez a Copa Libertadores, em final brasileira contra o São Paulo. No primeiro semestre, o clube havia sido vice-campeão estadual, perdendo o título para o Grêmio, e no Campeonato Brasileiro, o Inter, mesmo já garantido na Libertadores do ano seguinte, jogou de forma séria e terminou com o vice-campeonato nacional. Por fim, em dezembro, o Inter foi até o Japão jogar o Mundial de Clubes, onde enfrentou na decisão o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, e sem ligar para toda a badalação do adversário, ficou com o título após vencer por 1-0. O Grêmio, no século XXI, ficou um bom tempo sem comemorar títulos de peso, fazendo apenas figuração em campeonatos nacionais e internacionais, e vez ou outra ganhava o Campeonato Gaúcho. Mas a partir de 2016, com a chegada de Renato Gaúcho, essa história mudou e o Grêmio vem ganhando títulos de expressão e sendo favorito em todos os campeonatos que disputa. 2017 foi a melhor temporada do Imortal no século XXI, já que naquele ano o clube foi tricampeão da Libertadores, batendo na final o Lanús, semifinalista da Copa do Brasil e ficando o Campeonato Brasileiro inteiro entre os primeiros colocados, onde no final terminou na 4ª posição. No Mundial de Clubes, o Grêmio não conseguiu superar o Real Madrid de Cristiano Ronaldo e ficou com o vice-campeonato do mundo. No século, o Botafogo não ganhou nenhum título de expressão, com o último tendo sido o Campeonato Brasileiro lá em 1995. De lá pra cá, o Glorioso só ganhou estaduais e um torneio Rio-São Paulo, além de ter sofrido 2 rebaixamentos, com o terceiro começando a se desenhar na edição de 2020. O melhor ano do Alvinegro no século XXI foi o de 2013, quando, comandado por Oswaldo de Oliveira e orquestrado por Seedorf, foi campeão carioca vencendo os 2 turnos e ficou boa parte do Campeonato Brasileiro brigando pelo título, terminando na 4ª colocação ao final da competição. O clube ainda chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, mas acabou eliminado pelo futuro campeão, o Flamengo. 2019 foi um ano mágico para o Flamengo, já que na temporada o clube foi campeão de quase tudo que disputou, muito em função do ótimo trabalho técnico apresentado por Jorge Jesus. No primeiro semestre, ainda sob o comando de Abel Braga, o Flamengo foi campeão estadual sobre o Vasco e na Copa do Brasil acabou eliminado nas quartas de final pelo futuro campeão, o Atlético Paranaense. Na Libertadores, Jesus assumiu a partir das oitavas de final e jogando cada vez melhor a cada partida, o Mengão foi bicampeão da América após uma virada sensacional sobre o River Plate.
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo disparou e foi campeão com o pé nas costas, terminando com 16 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. No Mundial de Clubes, o Flamengo não foi páreo para o Liverpool de Roberto Firmino e acabou perdendo o título na prorrogação. O Fluminense nos últimos 20 anos vivenciou as mais variadas situações, desde fuga impossível do rebaixamento, a frustração pela quase conquista da Libertadores e também a emoção de vencer o Campeonato Brasileiro depois de quase 30 anos. O melhor ano do tricolor até agora foi o de 2012, quando venceu o Campeonato Carioca sobre o Botafogo e o Campeonato Brasileiro, tendo assumido a liderança na 22ª rodada, de onde não saiu mais. O tricolor ainda disputou a Copa Libertadores, mas acabou eliminado nas quartas de final pelo Boca Juniors. O século XXI não tem sido tão bom para o Vasco como o século XX. Afinal, o clube nos últimos 20 anos tem sofrido para montar bons elencos e brigar na parte de cima nas competições que disputa. Só para se ter uma ideia, o Cruz Maltino chegou a ser rebaixado 3 vezes no intervalo de 8 anos, algo inimaginável para um clube do tamanho e tradição do Vasco. Mas nem só de momentos ruins viveu o Gigante da Colina, com a temporada de 2011 tendo sido a mais positiva no século XXI até o presente momento. Naquele ano, o Vasco pela primeira vez venceu a Copa do Brasil, batendo na final o Coritiba, e brigou ponto a ponto com o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro, mas a taça acabou ficando com o Clube Paulista. O Vasco também disputou a Copa Sul-Americana, onde conseguiu alcançar as semifinais, quando foi eliminado pela Universidade de Chile de Jorge Sampaoli. O Corinthians foi o clube paulista mais bem-sucedido do século até agora. Afinal, o timão empilhou taças dos mais variados campeonatos, desde conquistas nacionais, estaduais e internacionais. Em 2012, o clube enfim pôde comemorar o seu primeiro título da Copa Libertadores, e a glória foi ganha em cima do poderoso Boca Juniors de Riquelme. Em dezembro veio a disputa do Mundial de Clubes, e contando com os gols de Guerreiro, que marcou tanto na semifinal contra o Al-Ahly quanto na decisão contra o Chelsea, foi campeão do mundo. Nas demais competições da temporada, o Corinthians foi apenas o 5º colocado no Campeonato Paulista e 6º no Campeonato Brasileiro. Afinal, o principal objetivo da temporada era a conquista da Libertadores. Na primeira década do século XXI, o Palmeiras teve mais baixos do que altos, já que o clube amargou pela primeira vez em sua história o rebaixamento para a Série B e venceu apenas um campeonato paulista de 10 disputados. Na segunda metade dos anos 2010, o Verdão subiu de patamar e começou a montar bons times que se resultaram em conquistas de títulos nacionais, como uma Copa do Brasil e 2 campeonatos brasileiros. A melhor temporada até agora foi a de 2018, quando foi vice-campeão paulista, perdendo o título nos pênaltis para o Corinthians, semifinalista da Copa Libertadores, só sendo eliminado pelo Boca Juniors, semifinalista da Copa do Brasil, só sendo eliminado pelo Cruzeiro, e campeão brasileiro, terminando com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo. O Santos com certa frequência revela bons jogadores que acabam se destacando e ajudando o clube a fazer boas campanhas nas competições em disputa. Foi assim em 2002 com a geração Diego e Robinho e também entre 2010 e 2012 com a geração Neymar e Paulo Henrique Ganso. Inclusive foi sob a liderança do garoto Neymar que o Peixe fez a sua melhor temporada nesse século, e o ano em questão foi o de 2011, quando foi campeão paulista sobre o Corinthians e campeão da Libertadores sobre o Peñarol. No Campeonato Brasileiro, o Santos fez apenas figuração, terminando na 10ª posição, já que as atenções estavam voltadas para a disputa do Mundial de Clubes. No Mundial, o Peixe até chegou na decisão contra o Barcelona, mas o futebol extraordinário apresentado pelo time de Pep Guardiola ganhou com facilidade dos comandados de Muricy Ramalho. A primeira década do século foi bastante positiva para o São Paulo, com o clube conquistando vários títulos em sequência, como o tricampeonato brasileiro entre 2006 e 2008. Um ano antes do primeiro brasileiro, o São Paulo já havia tido um ano mágico, quando ganhou uma tríplice coroa ao vencer o Campeonato Paulista, a Libertadores e o Mundial de Clubes. Em 2005, o Paulistão foi disputado no método de pontos corridos, e o tricolor terminou com 8 pontos de vantagem na tabela sobre o segundo colocado, o Corinthians. Na Libertadores, o time de Paulo Autuori bateu na decisão o Atlético Paranaense, com direito a uma goleada de 4-0 no Morumbi. Já no Mundial de Clubes, o São Paulo, com gol do volante mineiro, derrotou o Liverpool de Steven Gerrard por 1-0, conquistando àquela altura o tricampeonato mundial. E aí pessoal, concordam com esse levantamento? Se você concorda ou discorda, deixe a sua opinião nos comentários.